Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Agüero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! 2025 entrou em campo. Já sabes onde é que se vê? Na Sport TV. Assiste aos jogos da Liga Portugal Betclic, Liga Portugal Meu Super, Série A, Ligue 1, os clubes portugueses na Champions League e o Porto na Liga Europa. Só na Sport TV. Adere já na tua box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Panenkas. Estou na companhia dos habituais João Gil e João Maria Blanco. Não há Miguel Rocha porque está a estudar para exames, mas temos a presença do único e incontornável Miguel Tovar. Bem-vindo. Bom dia, tudo bem? É que é já a terceira vez? Por aí. Aqui é a segunda. Aqui é a segunda, exato. Neste espaço é a segunda. É a segunda. Sim. Só eu já fui 2 vezes. Por isso agradecer também a disponibilidade por Nada, vir obrigado cá. pelo convite. E vamos aqui analisar a Final Four e também o Nacional Porto. Análise é uma palavra muito forte. Pois é, Não sei. comentar, mandar uns bitites. Exato. É mais isso. Por isso começo pelos convidados, obviamente, e começamos pelo jogo que abriu a Final Four, Porto Sporting. Rui, como é que viste este jogo? O Sporting acaba por vencer, achas que venceu bem? Sim, não foi uma Final Four estimulante em matéria de espetáculo, nada disso. O Porto Sporting foi muito equilibrado, mas por baixo. Isso. O Benfica-Braga não foi equilibrado porque o Braga não existiu, não rematou a baliza. E a final também foi insonsa, embora tenha sido interessante ver a reação do Sporting a seguir ao gol do Benfica. E foram partes, essa parte foi engraçada porque tornou-se aberta. Mas depois voltou-se ao mesmo. A primeira meia-final foi só abrir o apetite para o que aí vinha. E não foi nada de especial. Não vi... Custa-me ver assim o futebol, porque não há assim muita... Não há muita liberdade, não há muito talento, também não há espaço, porque o futebol está muito mais físico, não é? E parece que o talento desapareceu, ou quando aparece é só uma jogada ou outra. Uhum. Não há assim grandes momentos, pelo menos que eu tenha fixado. Sim. Se calhar vou ouvir o resumo do jogo e fico espantado. Olha, não vi. Quer dizer, vi, mas não retive. E a pandemia, quando foi a pandemia e não houve futebol durante 3 meses, pelo menos na Europa, muita gente, e eu também, demos por nós a ver resumos ou até jogos completos de mundiais, né, de 74, de 78. Eu vi mais esses mundiais que o de 74 eu não tinha nascido ainda. E então dei por mim, não por queria, mas apareceu-me no YouTube uma vez um resumo RFA Suécia. E pronto, e comecei a ver o resumo, eram 10 minutos. E dei por mim, o resumo não tinha repetições, eram 10 minutos e era só jogadas de perigo. Aquilo até fazia mal à cabeça. Tipo, espera lá, tinha que fazer pausa, recuar e perceber que, pô, obviamente, o futebol era outro, era muito mais vertiginoso, não havia muito mais liberdade, portanto, os jogadores podiam agarrar na bola, estar lá com recriar-se e ter tempo. E pronto, e depois voltámos. A pandemia acabou, ou pelo menos o futebol voltou, é melhor assim, o futebol voltou e esta taça da Liga é um pouco a continuação de um futebol muito sem cor, muito descolorido. O Sporting se ganhou bem, ganhou, o Porto fez uma primeira parte mais interessante, né? Muito mais arrojada, muito mais doido na baliza. O Sporting, de facto, fez um jogo muito que é cínico, não diria cínico, mas aproveitou aquela oportunidade que foi uma bela oportunidade. O Kenda, de facto, fez uma grande abertura e o Gyökeres foi o Gyökeres, que já não era há algum tempo. Essa parte foi interessante, não há dúvida. Agora, ver um vencedor, ou melhor, uma pessoa que tenha pagado bilhete para lá estar, duvido que tenha saído satisfeita com aquilo que viu.
Sim, também acho. A menos que fosse adepto do Sporting, se calhar. Sim, eu estou a falar exatamente. Sim, um Estou a adepto. Pronto. Fosse lá para curiosidade. Só, sim. Um estrangeiro. Exato. Um estrangeiro, um ET caiu ali, comprou o bilhete e foi ver o jogo. Sim, não ficou apaixonado por futebol. Não. É verdade. É impossível. Gil, tu já tinhas defendido o Kenda como um dos jogadores que melhor define no último terço, ou melhor, o que define melhor no último terço no Sporting. Achaste que também foi justo este resultado? O Sporting merecia passar à final? Bem, em primeiro lugar, sim, já tinha dito isso e de facto é a prova de que ele é um jogador fenomenal não, mas é um bom jogador naquelas decisões finais, e viu-se também contra o Benfica que é dos jogadores mais lúcidos, pelo menos no último terço. Se fosse o Sporting mereceu, parece-me que foi um jogo muito equilibrado, sinceramente não consigo dizer 100% se algum deles merecia passar. Como o Rui já disse, o Porto foi mais eficiente na pressão, diria. Na primeira parte foi um pouco mais pressionante, mais incisivo, que não se concretizou em gol. Também não teve grandes oportunidades, que eu me lembro. Por isso também não é que eu saia ao intervalo a dizer o Porto já merecia estar na frente. Se calhar só por um domínio territorial, vá. A segunda parte, o Sporting também, nem um nem outro, mais uma vez, voltaram a ter grandes oportunidades. Foi aquela do Kenda e sinceramente eu lembro-me de pouquíssimas mais. Lá está, é um momento de decisão, de qualidade individual, um momento em que o Gyökeres, também é preciso dizer, estava lá, escapa bem, desmarca-se bem e finaliza muito bem. E faz o gol, e é um momento de pura individualidade que leva o Sporting a passar a meia-final. O Porto depois também não esboça grandes tentativas de também é voltar complicado a empatar. com Sim. Dani Loader e Gonçalo Borges no banco. Pois, começa o jogo com o André Franco, se eu não me engano, não é? Sim. Pronto, que também não é um jogador assim que eu acho muito acima da média, por assim dizer. Por isso foi uma meia-final que se viu sentado, sem grande emoção, como o Rui disse. Pronto, foi apenas curiosidade que eu vi o jogo. Gosto de ver os rivais como é que jogam, como é que estão, e gosto de ver futebol. Não se viu grande futebol, mas pronto, salvou-se uns 90 minutos a ver um jogo de futebol. Pronto, foi o que salvou. Blanco, o Sporting chega justamente à final? Eu creio que sim, e pela forma, eu concordo com muito do que o Gil disse, mas tirando esta última frase, parece que ele teve a ver um José Mota ali de Vidigal, que foi uma coisa horrorosa. Também não vou tão longe, mas sim, foi um jogo que basta comparar com a final acho que foi muito mais forte, tanto a nível tático como a nível individual. Acho que foi diferente. Acho que o Sporting passa com mérito. Acho que a primeira parte é do Porto, mas é uma primeira parte, como o Gil disse, de domínio territorial, sem grande aspecto para a baliza. Acho que o grande highlight da primeira parte é o Rodrigo Mora a rodar sobre o St. Just, e foi se calhar aí aquele aspecto mais vertiginoso de que Rui falavas. E na segunda parte o Sporting teve mais baliza na segunda parte do que o Porto. De qualquer forma, o Gyökeres ia arriscando longe, por exemplo. Mas a única grande oportunidade do jogo é concretizada também pelo top 3, top 5 melhores avançados da atualidade, o que seja. Se não concretizasse aquilo, lá estávamos mal. E acho que passa justamente elogiar. Eu já vou falar também um bocadinho mais sobre isso na final, mas elogiar Rui Borges, que em tão pouco tempo o recorde dele é ganhar ao Benfica, empatar com o Vitória, ganhar ao Porto, empatar com o Benfica em 90 minutos, perder a final, é certo, e já vamos falar das consequências que isso tem ou não, mas acho que com tão pouco tempo de trabalho, com o plantel como está e com o facto de não ter guarda-redes, acho que é de louvar. E o lateral direito que o Rui Borges apresentou, o Fresnel, não estava à espera do ver no titular. Principalmente contra o Porto. Um bom jogo. Eu creio que foi porque o Quaresma não devia estar nas melhores condições. Que o Quaresma é um jogador que se desgasta muito, se sprinta muito, acho que às vezes corre demasiado, no sentido, às vezes corre sem necessidade, pode soltar e ele desgasta-se muito na tentativa de ir num para um. Sabemos que ele, quando consegue embalar, é muito difícil mas pará-lo. Mas contra o Sheldon devia ter corrido, não sei. Ele escorregou ali. Mas sim, eu acho que é isso, é um jogo preso nas amarras. Agora parece que o Vítor Bruno começa aqui a dissertar nas amarras táticas. Disserta lá sobre o que é um sprint.
Um sprint tem de ser uma corrida acima de 25 km por hora, por isso o Vítor Bruno não deu um sprint quando o Rodrigo Moura marcou no Dragão, frente Ao Boa Vista. ao Boa Vista, exatamente, no derby. Mas sim, eu acho que um jogador que eu acho que é essencial e que se notou muito a sua ausência na final é o Morita. O Morita é um jogador absolutamente fulcral neste modelo do Rui Borges, um jogador super inteligente, um jogador, Gil, que custou metade do Meite. Ok, Só para fazia a mínima aqui ideia. nos dados, custou metade do Meite. Preferia não saber. Mas é um jogador muito inteligente na ocupação dos espaços, um jogador que eu acho que, estou-me a adiantar um bocadinho, mas que faltou na final, é um jogador que quando o Sporting tenta sempre acelerar, e viu-se isso muito na final, sempre acelerar, bater para o Jokeres, o Morita tem calma, pensa ao jogo, volta atrás, vem buscar jogo, e é ele que dita o ritmo de jogo do Sporting, e acho que é mesmo o jogador fundamental nesta ideia do Rui Borges. O Porto, pronto, são 3 derrotas em 3 clássicos para o Vítor Bruno. Se o Sérgio Conceição conseguia perder pontos assim várias vezes contra equipas pequenas, chegava aos jogos grandes e era sempre transformava-se e transformava a equipa. Vítor Bruno acho que ainda não apanhou esta manha dos grandes jogos, e acho que muito menos a jogar com André Franco. Estes grandes jogos necessitam de desequilibradores e o Porto não tinha propriamente nenhum, ou um agitador. O Rodrigo Moura, obviamente, no espaço Mais curto é o mais criativo. Mas não é um agitador. Não é um agitador. Mas isso também é um problema do Porto. Lá está. O único que tinha mais ou menos era o Galeno, que estava à lateral esquerda, porque não havia Francisco Moura, e mesmo assim... Ainda assim, quando o Galeno é o teu principal agitador... Exato. Não... O PP está completamente fora, está mesmo em subrendimento. E pronto, depois Gonçalo Borges e Dani Loader, já falámos aqui até demasiadas vezes. Não, mas eles nasceram em subrendimento. Pois é isso, são sempre em subrendimento. Não me parece ter qualidade para o Porto. E por isso o Sporting salva-se, lá está, neste rasgo de individualidade do Kenda. Depois o Jokeres também finaliza muito bem. E acho que o Sporting chega justamente à final. Para te alegrar o dia, Gil, o Benfica vence por 3-0 o Sporting Braga. Um jogo completamente diferente daquele que nós vimos na Luz. O que é que o Bruno Lage aprendeu relativamente ao jogo na Luz? Olha, vou-te ser muito honesto. Sinceramente, eu acho que os jogos, ele não teve tempo para aprender grande coisa e não me parece que ele tenha aprendido nada assim muito novo que não tivesse já podido aprender antes sobre o Braga. Porque o que se viu nesse jogo da meia-final é o que é a realidade, a diferença entre as duas equipas. Não é o que se viu na Luz para o campeonato. O que se viu na Luz foi um Benfica amorfo que entra muito mal, entra logo a sofrer um golo. Parece que não estava pronto para as transições do Braga, que era mais que óbvio com jogadores como o Bruma. O Roger não era titular, mas também é um jogador desse género. O Ricardo Horta a colocar a bola no Bruma. Era assim que os Braga ia jogar, fechadinho lá atrás com os 3 centrais. E foi exatamente assim que jogou, tanto na Luz como na meia-final. Agora, a diferença foi que me pareceu que o Lage, na meia-final, colocou o Florentino, para mim faz toda a diferença, a parar transições do Bruma, e colocou se calhar ali o Cockchu também já um pouco mais adiante no terreno. Na Luz eu lembro que tinha o Cockchu muito preso entre os centrais, muito colocado atrás no início da construção, e nesse jogo na meia-final já estava ligeiramente mais à frente. E pareceu-me que o jogo até estava a ser semelhante ao que começou a ser na Luz, ou seja, o Benfica em cima, a diferença é que ele ali estava a criar mais oportunidades, e o Braga sempre encostado lá atrás. A maior diferença foi que o Benfica foi capaz de parar os contra-ataques do Braga, que não foram muitos, mas os que foram o Benfica parou eficientemente e conseguiu, após uma boa jogada ali, uma boa combinação. Tínhamos esquecido disto, que o Bá também não joga à meia-final, joga o Tomás Araújo, que faz logo uma grande diferença na construção e na qualidade com bola. Eu tenho dito isto muitas vezes, especialmente quando falo contigo, Rodrigo, sobre o Benfica, que é, eu acho que o Bá não cruza, o Bá não sabe cruzar, o Bá chega ao limite do campo e chuta para dentro da área, para algum lado, para ver se alguém apanha. Lembras-te do aquecimento que nós vimos na Luz? Sim. O aquecimento, o Bá não acertou um cruzamento, o Benfica faz um exercício de cruzamento, bola o treinador mete no Bá e o Bá não acertava, sem oposição. Com dois jogadores da sua equipa teoricamente na área, ele não acerta em nenhum deles. Pronto. É uma coisa que nos estava a assustar muito no aquecimento e que já estávamos a reparar nisso. E portanto, ter Tomás Araújo
não é que o Tomás Araújo seja um prodígio do cruzamento, porque não é. Agora, ele tira um cruzamento que quase chega ao Pavlidis, se não me engano, nessa meia-final. Cruzamento tenso que passa ali entre o guarda-redes e a linha defensiva. A qualidade de cruzamento E dele no contra Sporting- o Porto, por exemplo, no jogo na Luz. Sim, Sim, Carreiras. um cruzamento de Trivela até. E depois, até no jogo contra o Sporting, há um lance em que ele coloca ali a bola que o Franco Israel tira mesmo in extremis. E o primeiro gol não que é surge para o- numa combinação para o do Sheldrup. Tomás e do Di Maria. É, exatamente. E estava a falar também agora do cruzamento, mas também na combinação é muito melhor que o Bá. Por isso, essa foi uma grande diferença. A outra grande diferença, e se calhar tu gostarias também de comentar isto sobre o teu jogador dos mais importantes, mais preferidos, vá, digamos assim, o Sheldrup, que tu sempre tens vindo a defender que deveria ter mais tempo. E aqui provou-se que é verdade. É um jogador que é um desequilibrador nato. Este sim é um jogador que vai para cima, dribla, entra na área, não tem medo de encarar o adversário. É um jogador que não há muito, o Benfica quase não tem. O Actor Koglu não é um jogador desse género. É muito mais um jogador de segundo avançado, de receber cruzamento que rematar, de transição com a bola também controlada em velocidade, mas sem fintar, mais uma transição em velocidade. Por isso faz toda a diferença ter este jogador e não ter por exemplo, um Actor Koglu. Acho que essas foram as principais diferenças. De resto, o Benfica faz um jogo completamente amassador sobre o Braga, que não tem grandes hipóteses e podia ter saído lá com 5 ou 6. Acho que não seria espanto para ninguém. Sim, o Schallup é um jogador naturalmente desequilibrador e que também gosta muito de jogar entre linhas e permite mais uma arma no ataque do Benfica, que é o Carreiras, que é um jogador que também acho que tem de crescer muito na definição no último terço, também alguns cruzamentos um bocado atabalhoados, mas ter a sua presença, que é um jogador o triplo de inteligência do Bá no último terço, também ajuda o Benfica. Florentino também peça essencial, sabemos as suas dificuldades com bola, mas creio que em ambos os jogos, mas também já me estou a adiantar, o Lage soube o proteger mais, não o colocou na primeira fase de construção, que é sempre um ai Jesus. Eu até, depois do Sporting, até tinha dado a sugestão de inverter o Florentino com o Tomás, quase o Florentino mesmo ao pé do Trubin, só para dar aquele toque e o Trubin decidir, e o Tomás vir buscar o jogo que roda com muito maior facilidade e tem mais argumentos técnicos com o Florentino, e tinha dado essa sugestão, mas o Lage protegeu bem, fez aquilo que o Kokshu fazia no Feyenoord, vir buscar, até muitas vezes sobre a meia esquerda, e ver o jogo de frente, que o Turco também na decisão é muito forte. Gostaria só aqui de sublinhar que eu sugeri isso depois do derby, e ao que tu disseste não fazia grande sentido, porque se o Florentino depois estivesse à frente do Cox com bola, não haveria grande continuidade. E é verdade, repara que o Benfica mal lhe passou a bola. Está bem, mas não é preciso a bola chegar ao Florentino, até porque o só Benfica tem que joga fazer o muito trabalho mais sem bola. Claro, exato. É menos um jogador a construir. Gil, diz lá a tua teoria sobre o Florentino. A minha teoria sobre o Florentino é que ele perde bolas de propósito para depois as ir recuperar. É que é o que me parece aumentar às a vezes. estatística. Ele falha passos de 2 metros e depois vai a correr e recupera a bola e caraças. É para aumentar as estatísticas de recuperação. Sim, depois o Di Maria foi Di Maria, o jogador sempre decisivo nos jogos grandes, e é muito interessante, e viu-se isso, pronto, faz sempre os paralelos no jogo contra o Sporting, que vão 4 jogadores para cima do Di Maria na final, e permite o Di Maria ter imenso espaço, e ao Schallup também depois estar apenas num para um com o Quaresma. Não havia o Matheus Reis, infelizmente. Pô, eu sei o que é que tu querias. Pois queria. E por isso também essa genialidade. Destacar, que acho que também é muito merecido, o trabalho do Pavlidis no jogo frente ao Braga. Nesse jogo, sim. É um avançado alérgico ao golo, mas todo o trabalho que ele faz, não só de pressão, mas depois de ligação entre a defesa e o ataque, e permitir que o Di Maria e o Scheller pudessem também ter mais duelos individuais frente aos seus opositores, também foi bem feito. Depois o Lage foi gerindo, mete o Renato, porque já se lesionou outra vez. Bater penaltis é complicado. Hã? Bater penaltis é complicado para as lesões musculares. Os festejos também. É um trabalho de força. Ele saltou muito nos festejos e rasgou ali qualquer coisa. Mas é uma pena. Um jogador que vê-se que deve estar no limite psicológico, deve ser super frustrante quereres fazer, e nota-se que ele quer fazer. Viu-se frente ao Braga na Luz, era um jogador que queria ter bola, queria tentar, mas não dá, e acho que o reflexo máximo disso foi no último lance do jogo, aquele lançamento que o Renato pega a bola com toda a motivação, manda os jogadores todos para a área
e a bola quase que lhe escorrega das mãos e Pois nem foi, entra pois na foi, área. pois Isso no jogo na luz. Sim. Isso no jogo na luz. Portanto, continuo e vou continuar sempre a questionar o porquê de Rolaiser e Prestiani não serem opções. Quem dera ao Porto ter um Prestiani, parece-me, vindo do banco. E ao Sporting também. A titular. A titular. E ao Sporting também. Ter um Prestiani no banco. Entre Sim, ele e o mais. Edwards preferia o Prestiani. Pois. Isso Até o Rolaiser. O Rolaiser pode fazer qualquer posição da frente, tirando ponta de lança, parece-me. Mas não percebo, não sei se é algum problema. Não dão o máximo nos treinos, estão a fazer birra, não sei. Enfim, Rui, como é que também viste esta meia-final? Foi pior ainda do que do dia anterior. Então é verdade, porque se uma equipa não jogou, é mau, não é? Pagas o bilhete para ver duas equipas a jogar. E o Braga não jogou, muito mau. É verdade que quando... E aqui é um elogio ao Benfica, porque quando tu te sentes atacado, atacas de volta, né? E o Benfica atacou e foi demolidor. Desde o início até ao fim foi sempre a equipa que esteve sempre mais perto do gol, sempre. Mesmo com 3-0 quis fazer mais, nunca desistiu. O Braga, para a quarta melhor equipa portuguesa em estatuto recente de história, fraquíssimo, não se esperava-se uma meia-final mais entretida do que do dia anterior e mais equilibrada e mais taco-a-taco. Até porque o Braga tinha dado boas indicações, até porque o Braga joga bem fora de casa, como diz o próprio treinador, não é? E agora jogou fora de casa. Exato. E foi arrasado, foi inexplicável. O Benfica, de facto, tem todos esses méritos de ter olhado para a Taça da Liga como isto é, neste momento, é a nossa tábua de salvação, no sentido em que temos plantel de ganhar para silenciar as críticas, porque as críticas é um carrossel de emoções, não é? Porque eu lembro perfeitamente quando o Benfica deu 4-0 ao Atlético de Madrid, 4-1 ao Porto, estava tudo bem, mas depois basta um erro para estar tudo mal. Também o mundo é muito assim, não é? Muito altos e baixos, como se o pico e o inferno. E o Benfica não estava a passar uma boa fase quando chegou a Leiria, mas conseguiu reverter isso com um jogo de sentido único com o Braga e depois ganhou a final, portanto, ganhou um título. Isso, as pessoas que são do Benfica respiram de alívio e olham para a frente com algum, ao menos isto já se endireitou, porque no fundo o que conta é o campeonato nacional, não é? Sim. Isto é só é uma peça de entretenimento. Se valesse um lugar europeu era diferente, porque seria mais estimulante até para outras equipas. Sim, claro. Era engraçado ver o Moreirense na Taça UEFA quando ganhou, ou na Liga Europa, quando ganhou aquela Taça da Liga, não é? Ou Vitória de Setúbal, ainda claro, na primeira edição. É verdade. E portanto foi um jogo muito... Eu lembro de ver o jogo e pensar, pronto, isto está arrumado, não é? É ver quantos a 0 é que vai ser, não é? Ou então quando é que o Braga vai surpreender com um golo, mas não aconteceu isso. Foi uma noite muito descansada para a defesa do Benfica e até o Braga, não sei se há um relatório sobre isso, quantas vezes entrou na área do Benfica? Posso ver. Não sei, aquele esquema térmico, não é? Exato. O vermelho Ou quantos toques na área adversária. Deve ter sido muito. Pronto, foi um jogo. E já o ano passado, na meia-final com o Sporting é completamente dominador e o Braga conseguiu fazer o que não fez este ano, que foi ir lá uma vez e tinha um finalizador como o Abel Ruiz, que apesar de alguma limitação ou outra, acho que era muito superior a qualquer avançado que o Braga tem atualmente. O Braga teve 6 ações na área do Benfica, 6. Ou seja, toca 6 vezes na bola contra 37 do Benfica. Pois, não dá, isso não é. Sendo para aí 13 o Di Maria a fintar-se a si próprio. Está bem. Não é uma meia-final digna. É muito desequilibrada e pronto, é uma coisa sem história. O Benfica passou e embora tenha tido menos um dia, a verdade é que esse dia não contou, não é? Porque o Benfica não jogou, portanto eu não entendo também depois esse discurso fatalista e aborrecido, para dizer o mínimo, dos dias em desvantagem. Isso acontece em todas as provas, europeus e mundiais. O Benfica conseguiu... Nos europeus e mundiais, todas as seleções têm um dia de avanço em relação à outra e ninguém se queixa. Isto é da praxe, está ali, pronto.
queixar é tirar areia para os olhos. Exatamente. E curiosamente, só porque estás a falar sobre isso, eu, agora antes do último europeu, eu fiz uma thread no Twitter do 78 que era basicamente comparar nos vencedores das últimas grandes competições, todas neste século, acho eu, entre europeus e mundiais, ou seja, se havia alguma correlação entre quem jogava nos grupos A e B, portanto tinha ali mais 5 dias do total, com os que jogavam nos Fs e etc. E Hs, não é? E H, sim, agora sim. Com os mundiais alargados com os Hs. Portanto, era a diferença entre ter ali coisa de 7 jogos em 31 dias ou ter 7 jogos em coisa de 26. Conclusão do estudo mega amador, não havia correlação nenhuma. Portanto, havia vencedores nos grupos A, B e C, como nos Fs e Hs. Portugal ficou no F no Euro 2016, por exemplo. Verdade, sim. Depois has de mostrar esse estudo. Eu mostro o Estou estudo. curioso para ver Eu para a meto tudo no estatística do estudo. Eu meto tudo no Excel. Não te preocupes. Sim, mas isso acho que é o próprio Lage que é assim, não consegue ir mais além e acho que está sempre também à procura. Também não sei qual foi a pergunta. Se a pergunta foi nessa direção, não sei, atenção, porque às vezes a resposta vem daí. Naturalmente. Não é? Mas o que se vê no título, de facto, é de. Outra vez, esta conversa. Tipo, É de queixume. Mas acho que isso é também a manha dos treinadores. Claro, sim, mas é uma manha. É fatela. Pobre. É fatela, sim. É pobre. Sim, mas eu até percebo mais o que o Lage quer dizer. Eu acho que não é tanto falta um dia, eu acho que é mais não tive pré-época, entrei assim a meio e se calhar o dia faz-lhe alguma diferença porque ele não pode tanto. Não vês o Rui Borges a falar processos. disso? É verdade. O Rui Sim, Borges é diz mais verdade, que é uma verdade. vez, eu foco mais na solução do que no problema. Não, é verdade, mas eu acho que o que o Bruno Lage quer dizer é chegar mais aí, não tanto à parte do eles têm mais um dia, estão em vantagem. Acho que é mais isso que ele quer dizer, mas obviamente que Eu acho que não tem de estar sempre a repetir qualquer isso. uma das hipóteses é estúpido estar a ser falada, porque claramente isso, pronto, é o problema de comunicação do Lage que é Principalmente paupérrimo, com a dimensão do Benfica. não é? E depois dizemos que o Benfica tem de ser uma resposta ao Benfica. É que não é o treinador do Aroca a ir jogar ao Dragão a dizer, olha, descansei menos um dia do que os outros. Se calhar aí até pode ter alguma influência. Agora, pá. Não Todo o faz Benfica sentido. estar a reclamar disso, tem todas e mais condições. Sim. Mas dirige do Benfica, do Sporting, do Porto. E um treinador que deixa rolar e aparecer na bancada que está muito descansado, garanto. Esses estavam descansadíssimos, esses precisavam de mais um dia. Exato. Blanco, como é que estão em esta meia final? Esta final, vocês já disseram grande coisa, vamos só focar que é bom ver que o treinador do Benfica, quando lhe dá na cabeça, tem olhos e percebe que o Sheldrup precisava de jogar. E ainda assim, acho que apesar do Sheldrup ter, na minha opinião, e também vamos ver, por exemplo, com o jogo de hoje em Faro, acho que agarrou o lugar e acho que aproveitou bem essa ocasião. Mas a questão é Sim, que se ainda o assim, Coglu é titular, a exibição, toda a gestão do treinador do Benfica, do Sheldrup, nesta Final Four, acho que é muito pobre, porque o Sheldrup de possíveis no 180 minutos, portanto, o Sheldrup faz 45. coisa de 100, 105, por aí. Eu concordo com a saída dele sei. frente ao Braga. Se ele era para ser titular, descansa-se agora e tenta-se, um jogo que está a 3-0, tenta-se trazer o Arthur Coglu, tentar motivar. Na final não fez sentido nenhum. Nenhum. Pois não. Já lá vamos. Já estava para O definir. Arthur Coglu é um finalizador. O Di Maria é um vagabundo. Vai por onde É um for preciso. finalizador, Não sei é se um por instrução do último treinador, passe. mas vai onde lhe apetece. O Benfica não tem propriamente um criativo dentro de campo. E isto é importante dizer. Não tem ninguém propriamente do último passo. Não tem ninguém que arrisque um movimento ali tem. entre linhas. Ou que façam Tem esse o papel. Cocos, só que não está a fazer esse papel. Pronto, porque depois tem o Astas que é um equilibrador, um Barreira é um equilibrador, o Florentino é um destruidor, o Cox ainda estou a tentar perceber o que é. Também os treinadores do Benfica. Não tendo este perfil, acho que o Sheldrup é muito importante, traz um perfil diferente e traz uma irreverência jovem, que como também vamos percebendo pelo Kenda, pelo Mora, faz falta, no tal futebol que descrevias, Rui, quase muito fechado, muito tático, Muito físico. talvez muito físico, um QB amorfo. Acho que faz falta esta irreverência e o Sheldrup trouxe isso. Acho que até mais, também contra o Braga, tem um grande lance com o Paglidis roubou-lhe o gol, mas também propriamente contra o Sporting. Traz ali duas acelerações que não sei se mais nenhum jogador do Benfica conseguiu fazer. Uma deu gol e outra falha clamorosamente a baliza. Sim, sim. E até estatisticamente é um jogador super certo. Acertou todos os passos frente ao Sporting. Perder a bola, perdeu uma vez. É um jogador super certo. O Arthur Coglu perdeu Por exemplo, quase todos os lances. vocês falam. Isto, evidentemente, depois também tem a ver. Pode não ser sempre assim. Nós mencionamos sempre. É diferente falar de uma taxa de passos acertados do Kroos, em que são todos com risco e ele é que é uma coisa, ou era uma coisa absurda,
do que se calhar falar de um miúdo que está a entrar na primeira equipa e quer fazer as coisas pela certa, se calhar não arriscar muito, não perder a bola se não leva na cabeça. Até nisso acerta mais 4 Deixem-me chegar ao meu ponto. Chega ao teu ponto. Sendo que depois também temos, e vocês apertam um bocado comigo, porque eu também aperto com o Di Maria, mas a questão é que eu vejo o Di Maria fazer que ele já falou do Di Maria. 80% das vezes é a mesma coisa, que é puxar para o meio, tentar um passe a virar jogo, sendo que acerta esse passe uma vez em 10. Uma vez Não delas é verdade. deu a assistência É pá, não é verdade. acerta com perigo, não me interessa se faz um passo para o lateral que está não sei onde e não vai criar perigo absolutamente nenhum. E era já o que fazia com o Schmidt, e aí, pronto, como a equipa estava mal, era o quarterback. Agora, Com o como a Mónaco- equipa se vai safando, já é o Di Maria. Com o que é Mónaco uma foram coisa- logo 2. Qual eram 3 pontos? Com o Mónaco. É verdade. 2 passinhos daqueles para a área. Estás a ver? Uma coisa é um cruzamento, outra coisa é aquela coisa que ele gosta de fazer, de vir atrás e depois ir ao lado contrário, e depois aqueles passos longos, quando muitas vezes, se calhar, há decisões melhores. Acho que o Sherlock neste momento tem esse poder de decisão e pode trazer isso, é mais esse o meu ponto. Não, mas eu aí concordo plenamente, só que eu gosto um do lado, outro do outro. Claro. Acho que Perfis diferentes, não é? Por ti não jogavas com 2 Sheldrop? neste momento não. Porque vais ter sempre, e o Lage disse na conferência de imprensa que o Bá não foi a opção por problemas físicos, portanto vai ter sempre, isso aí é verdade, o Bá é de facto o expresso do lado direito, vai e volta, vai e volta, vai e volta, pode errar muitas ações, mas garante sempre a largura. Corre muito. Corre muito, é verdade, é um atleta, lá está o jogo físico, depois com a bola nos pés é mais Jesus. Bem, final, volto aqui ao Rui, foi também uma final, creio eu, Benfica superior na primeira parte, o Sporting responde bem na segunda, deixar isto aqui, Lage prejudica a equipa com todas as substituições, pareceu-me que quis levar o jogo para penaltis, a partir do momento em que o meio campo do Benfica acaba com Florentino, Barreira e Renato, não há um jogador que consiga ter bola no pé e ajudar a equipa. Por isso O Renato teve ali uma tentativa de recepção em que a bola até chorou na final, para aí aos 80. sim, o Barreiro Não, uma bola aérea. o Barreiro volta a dizer que acho que é um jogador que tem argumentos para discutir o lugar como titular do Benfica, mas depende muito dos jogos. Eu gosto muito do Barreiro, lá está, é outro jogador também muito certinho, que faz os 90 minutos sempre a pressionar. Acho que está ali substituto para o Aursnes e espero que isso aconteça hoje em Faro, descansar um bocadinho o Aursnes. Enfim, voltando à final, Rui, esta final teve o Benfica como vencedor, é justo, não é? Outra vez um jogo também um bocadinho... Sérgio, pois não sei, é complicado dizer se é justo, não achei assim muito justo, porque, não sei, é daqueles jogos que não nos deixa água na boca, né? É um pouco como as meias finais, embora tenha sido menos desinteressante, ia dizer mais estimulante, mas não foi esse o caso. É verdade que muitos jogadores que vocês aqui focaram, como o Di Maria, são sempre jogadores que estão... O Di Maria esteve sempre no jogo todo, porque é um espalha-brasas em tudo, né? Sim. Porque cai, levanta-se, protesta, gesticula, um pouco como o Otamendi, mas o Otamendi, como não tem muita bola, não se vê muito, né? O Di Maria é muito mais... está sempre muito mais presente em todos os jogos, mesmo que ele jogue pouco e mal, está sempre na fotografia. E pronto, e há que dar, sei lá, mérito a um jogador que tem 36 anos e tem 36 títulos, que construiu uma carreira muito bonita, não é? Porque no fundo marcou um golo na final dos Jogos Olímpicos, marcou um golo na final da Liga dos Campeões, marcou um golo na final do Mundial, marcou um golo na final da Copa América, decidiu a Copa América, decidiu os Jogos Olímpicos. Isso, para qualquer jogador, é a coisa mais perfeita que há. Por isso é que eu considero o Éder o jogador mais importante da história de Portugal, porque marcou o gol da vitória, por isso. E numa conversa com o Messi, o Éder terá sempre vantagem. O Messi, eu ganhei 7 bolas de ouro, ok, mas eu dei um título à minha seleção, deste algum? Não. Marcaste algum título decisivo para a tua seleção? Não. Então, mas eu marquei, o Éder, marquei. Pronto. É final de 2022. Sim, marcou 2, mas foi 3-3, não é? Sim, não marcou gol decisivo. Sim, O Di Maria marcou. Isso, de facto, isto fica na história e é... Se eu fosse o Di Maria, acordava todos os dias contente, não é? Não é? E com razão. Tu és argentino, contribuis para estas alegrias de um povo, pá, nem sei quantos milhões de pessoas é que são,
Louco por futebol. Louco por até futebol para os argentinos. e louco pela seleção, que é diferente. não é? Exato. Porque eles gostam mais da Argentina do que do Boca Juniors e do River. Por muito estranho que pareça, porque nós às vezes vemos o Boca e o River e pensamos, bom, estes gajos são malucos, mas são mais malucos ainda pela seleção. É uma dedicação extrema à seleção. E até para os argentinos é Messi, Maradona e a seguir vem Di Maria. Pois é, Como é uma boa todos os questão. craques que eles tiveram. É uma boa questão perguntar isso. Não, até agora houve um documentário incrível que saiu agora na Copa 90 sobre o Mundial da Argentina. Uma coisa feita, pronto, um projeto independente, apesar de ser um projeto independente, não à escala do 78, evidentemente, uma coisa muito maior, com uma grande capacidade de produção, e fizeram uma coisa muito a transmitir os adeptos, toda a questão em torno do Mundial, toda a mística em torno do Mundial. E a forma como se fala de Di Maria, não só nesse documentário, mas noutros sítios, é uma coisa absurda. Portanto, nota-se mesmo que para eles é Messi e Maradona num patamar Sim, claro. Só deles. de endeusamento, obviamente, e a seguir vem Di Maria, digamos, se calhar o mais Di- endeusado dos comuns mortais. Sim, Di Maria é o primeiro humano. Exatamente. Claro, sim, Boa percebo. boa expressão. Isso Percebo. mesmo. Bem, mas falta aí o Kempes, mas vá. Não, eu não sou argentino, mas é o nome que me salta à cabeça para competir com o Di Maria nesse aspecto. Mas sim, pronto, o Benfica é uma equipa que viveu muito assim dos espasmos do Di Maria e do Sheldrup, de facto. Foi uma grande surpresa nestes dois jogos, porque tinha-se queixado, entre aspas, ou tinha pedido mais minutos e de facto teve razão em pedir, porque de facto é um jogador diferente. Notou-se isso na primeira parte. Foi a única que ele jogou, mas na primeira parte notou-se que o Benfica explorava muito o lado esquerdo e que ele, de facto, sentiu-se à vontade e não teve medo de ninguém. Isso foi interessante ver o miúdo competir com ligeiramente mais velhos. Não sei qual é que é a diferença etária. Sim, Deve ser o bom. Scheller é 2004, o Quaresma é 2002. Ok, pronto. Dois Ok. anos. Não é nada 2 especial, aninhos, mas pronto. Mas foi engraçado ver essa atitude destemida. Notou-se que naquele falhanço clamoroso, para mim, notou-se que não é avançado, não é? Porque se fosse um jogador, se fosse um avançado puro, aquilo tinha que ser Sim, gol, não é? Claro. E aí Ou pelo menos ir à baliza, não é? Claro, sim. Sim, com o Israel isso bastava. Não, mas notou-se a maneira como ele meteu o pé, notou-se queria que não teve habilidade em meter o pé. Mas foi um jogo muito interessante do Benfica na primeira parte e lá está, gostei muito da reação do Sporting, porque a jogada seguinte ao gol do Benfica é de facto a primeira jogada de perigo, que dá canto, se não me engano. Sim. E aliás, uma grande defesa do Trubin. Do Trubin, é. Pronto. E aí de facto o Sporting parece que acordou, porque também parece que o Sporting está a jogar um pouco ainda na defensiva. Não é aquela equipa que era, porque não vai ser mais, não é? Sim. Essa equipa já lá vai, infelizmente, porque era uma equipa apaixonante e era um rolo compressor. E não sei, tinha que perguntar ao meu pai se alguma vez tinha visto o Sporting jogar assim, de uma forma tão a desgastar o adversário, de forma a aniquilar o adversário. Sim. É comum vermos isso, já vimos isso, a fazer isso o Porto, já vimos fazer isso o Benfica, de vários treinadores, não é? Do Eriksen, do Jesus, enfim, há muitos. E o Porto também. Do Sporting nunca tínhamos visto e estávamos agora a começar a ver, mas a começar mesmo, depois acabou. Portanto, o Sporting é uma equipa ainda... É uma equipa que tem, para mim, jogadores muito bons. Os nórdicos, para mim, são incríveis. Por falar em nórdicos, a final da Taça da Liga tinha imensos, né? 5 ou 6. Também foi engraçado ver, porque há 5 anos o futebol português não era assim, não é? Sim. E agora mudou um bocadinho essa lógica. Sim, se calhar há uns anos era argentinos e brasileiros, agora nórdicos. Eu achei piada essa parte do jogo, de repente bolas, norueguês, sueco, ok, dinamarquês, bora. Mas depois eu estava à espera de mais na segunda parte. Não digo mais gols, porque não houve, mas mais intervenção dos guarda-redes, mais espetáculo. As equipas quererem mais, verdadeiramente ganhar. Também, sim. Também penso que isso passar para os penaltis logo é uma tentação que os clubes às vezes têm. E depois às vezes dou por mim a pensar, e se o desempate fosse por livros diretos, como é que era? Também era assim? Ou aqueles penaltis à MLS nos anos Que eles vão 90. a correr para... Exatamente. Também era assim. Eles Eles também era, se calhar esforçavam-se mais, né? Para acabar com o jogo aos 90. E como tu disseste, o Benfica acomodou-se também. Bom, isso é uma parte estranha do futebol, não é? Uma seleção, um clube partir para um jogo e perceber que não quer dar mais ou não pode dar mais e então acomoda-se. E no futebol eu acho estranho os jogadores acomodarem-se ou o treinador acomodar-se.
E portanto, logo aí já é uma decepção. Já estás a ver um jogo que não gostas, porque tu estás à espera de emoção. E é por isso, por exemplo, a Argentina-França do último Mundial foi estimulante, não é? Porque estamos sempre a ver, o último minuto do prolongamento foi se o Mundial fosse só aquele minuto, estava tudo bem, não era? Sim. Era perfeito, foi o Colomiani e quem é que O foi Dibu Martínez que Foi o defende. Martínez. Mas antes a Argentina tinha falhado um gol também na cara de guarda-redes, e aquilo foi tal. Pois foi. Aquilo não foi só o estava- Foi o Colomiani. Lautaro. Estava Foi um o jogo- Lautaro. é possível. É possível. Lautaro. Estava um jogo muito partido, sim. Sim. Mas naquele minuto foi. Pá. E o que tu vê, às vezes penso, ok, 4 minutos de desconto. Se calhar nesses 4 minutos, aí é que vai ser. Mas não foi. E pronto, e quando é assim ficas um bocado decepcionado. Valeu que os penaltis foram todos golo, o que é interessante, porque às vezes a bola não vai à baliza, portanto, Sim. ir golo é bom, ir à baliza é bom. E nesse aspecto a emoção cresceu, porque quem é que será o primeiro a falhar? E havia sempre aquela, se calhar este pela cara, ou pela pose, e foram o quê? Foram 13 penaltis seguidos? Sim, exato. Pronto. Exatamente. Pronto, isto também é Foi um... 7-6. Sim. 7-6. Pronto, então Sétimo. nesse aspecto foi uma novidade, que é ver os jogadores altamente concentrados em marcar penaltis, que é raro, porque às vezes há sempre um que a bola vai ao posto, ou o guarda-redes defende. O Israel adivinhou muito o lado, e até tocou na bola 2 vezes, se não me engano, Sim, do Renato. mas Menos uma, do Renato. nunca conseguiu. Renato quase que defendia. Mas nunca conseguiu. Portanto, acho que foi uma... Olha, para o ano espero que seja melhor a Taça da Liga. Blanco, deixa aqui o Gil para o final. Como é que também foi ver esta final ao vivo, lá com aquela coreografia no inicial? Os foguetes. Nós já falámos aqui algumas vezes da americanização do futebol. Não sou fã, mas pronto. E isso acontece tanto em Leiria como acontece no Estádio da Luz. Sim, Bastante. totalmente de acordo. Só Não. falta aqui scam. Não sou NBA. todo fã. O Sporting tem uma abordagem. Não estou a dizer que o Sporting às vezes não faça uma vez ou outra, até por compromissos publicitários, ali uma macacada qualquer no relevado. Mas eu acho que há uma diferença de chamar ali uma malta ou outra para uma bola na barra ou qualquer coisa, do que isso. O Sporting tem uma abordagem muito simples nesse aspecto, que é o Sporting ali, coisa de 70%, 80% das músicas que passam antes do jogo são músicas do Sporting. São cânticos, não estou a dizer versão estádio, é versão de estúdio, mas é diferente. Eu chego ao estádio do Benfica e estou a ouvir uma playlist qualquer dos anos 2000. Sim. E acho Black Eyed Peas ou algo do género. E o Benfica andou com Metallica e o caraças. Sim, agora É. mas Metallica ao menos ainda dá ali algum Dá power aos pica. jogadores. Agora o resto não sei. Bem, sobre a final. Tenho aqui... Eu por um lado até estava a pensar, assim, pronto, enquanto vocês estão a falar, uma pessoa também vai pensando o que é que vai dizendo. E... Não preparas o episódio, isso estás a dizer. Isso fica para outra questão. Mas eu aqui a pensar, se calhar tenho muito mais coisa a elogiar do Sporting e muito mais a criticar do Benfica. E se calhar, olho nu, como a pessoa diz, e eu isso, mesmo com mais reflexão, acho também que era o Benfica tinha a obrigação de ganhar esta final. Ponto. Certo. Acho que por todas as condições favoreciam o Benfica, tirando o tal dia, se calhar menos descanso, que lá tanto se falou. Acho que todas as condições beneficiavam o Benfica. O Sporting dava 6 possíveis titulares. Não estou a dizer todos titulares de caras, porque não são, mas estava sem 6, 7 jogadores importantíssimos. Sim, basta o Pote para ser uma... Exato. Pote vale por 2, não é? Mesmo, sim. Viram aquela estatística que o Pote é o segundo jogador com mais passes para golo, acho eu, da primeira volta, sendo que jogou acho que 8 jogos, em 17. Incrível. É uma coisa. Não Fazia sabia, ideia. não. Portanto, Impressionante. Pote, Nuno Santos, Mateus Reis, Bragança, Morita, Inácio, que estava no banco, mas estava condicionado. Acho que é isso. 6, acho que não me falta nenhum. Disseste Nuno Santos? Disse. Isso. Portanto, 6 jogadores de fora. Claro. Triste, o Sporting tem a situação à baliza que tem. Acho que o Israel até faz um jogo seguro, mas estava até a falar sobre isto com o Gil ontem, que é o Sporting dos guarda-redes que tem no plantel nunca vai ter um guarda-redes em que chega a um jogo e defenda gols impossíveis. Sei lá, o último grande guarda-redes que o Sporting teve foi o Adan no ano do primeiro título. Fazia coisas inacreditáveis à baliza. Lembro-me então do jogo em Faro, em que era de um lado o Adan a defender, do outro o Beto a defender Sim. o Piparel. Uma coisa absurda. O Israel nunca vai ser esse guarda-redes. Portanto, para mim, o Israel no seu top é aquilo que vejo no sábado. E se calhar um guarda-redes de classe mundial, sei lá, um Peter Schmeichel no Sporting, ou até um Rui Patrício num dos seus melhores anos, se calhar... Quanto é que digo custou eu, dizer isso? muito. Se calhar, digo eu, talvez defenderia o remate do Sheldon. Não sei. Agora vocês dizem, mas a culpa não é de todo o guarda-redes. Claro que não, evidentemente que não. Mas percebo. Mas um guarda-redes de classe mundial, se calhar,
daria aquele passo à frente. Era mais esse o meu ponto. Se calhar o Turbino, num dia que estivesse bem inspirado, talvez conseguisse defender aquele remate. Não para o Gil tem outra opinião. Mas é mais esse o meu Sempre ponto. a picar. Portanto, com estas condicionantes, acho que o Benfica tinha essa obrigação de ganhar. E por um lado, o Sporting faz um jogo muito competente. Tendo em conta aquilo que tinha disponível no banco, se o Benfica não ganhasse um jogo onde o Debassa entra para a média, não sei o que é que acontece. Agora, o Sporting mantém-se vivo no jogo devido a um grande espírito combativo do Yulman, que carrega um meio campo. O João Simões não fez propriamente um mau jogo, mas ainda não tem esta estaleca de jogos grandes. O Yulman carrega um meio campo do Sporting sozinho, um jogador fenomenal. Isto, pronto, ainda só do lado do Sporting. E acho que taticamente o jogo é muito bom e não sei muito mais aquilo que o Rui Borges poderia ter feito, muito sinceramente. Acho que nesse aspecto teve impecável. E lá está, neste tal recorde destes dias, os resultados que teve, o Sporting em 4 jogos que podiam definir a época, não perde nenhum. Pronto, perdem penalti, não perde nenhum de 90 minutos, porque o impacto de perder um título, e o impacto pode ter possivelmente no Trincão, mas também já lá vou, é diferente. Quanto ao Benfica, uma exibição espetacular de Florentino. Lá está, há jogadores, isto é a minha visão, acho que estamos numa altura do futebol onde toda a gente tem de fazer tudo, toda a gente tem de atacar, toda a gente tem de defender, toda a gente tem de saber fazer um passe de 80 metros a virar jogo, toda a gente tem de saber meter a bola no ângulo, quando isso é uma utopia. Obviamente, se todos os jogadores fossem assim, o treinador está descansadíssimo. E não estou a dizer que não se deve procurar isso, não estou a dizer que não se deve procurar melhorar, estou a dizer que é uma utopia, é uma irrealidade. O Florentino nunca vai ser um jogador que seja ali o primeiro construtor, nem é preciso que ele o seja. O Florentino tem características para outra coisa. O Florentino tem características para, olha, está aqui este meio campo, estamos num jogo grande, vai haver muitas transições, preciso que as mates todas. Ele matou todas. E é isto, pronto, ainda acho que ele comete o penalti também. Sim. Mas acho que compensou em tudo o resto. E acho que naquilo que ele é feito para fazer, é um jogador fenomenal. Por exemplo, lá está o Pavlidis, naquilo que tu vais elogiando muito, de ir buscar jogo, de compromisso defensivo, tabelinhas. É um ótimo jogador. Se calhar não é feito para finalizar. Aqui a principal dúvida é, então, se ele não é feito para finalizar, devia estar a jogar à frente. Isto é outra dúvida. Mas para aquilo que ele é feito para fazer, eu percebo que seja um bom jogador. Agora, sempre que o Pavlidis remata a baliza, eu estou descansadíssimo. O Pavlidis tem ali um cabeceamento contra o Franco Israel. Eu estava eu fui ver o jogo também com o Silva, que é do Benfica, para contexto, e que é um membro também aqui da 68. E ele naquele lance, o Pavlidis fica, ai meu Deus, quase. E eu, sentado na cadeira, tranquilíssimo. Porque é aquele gajo a rematar. Agora, se fosse um Di Maria, se fosse um Sheldon, se fosse outra coisa qualquer, se calhar eu já também me levantava e, oi, calma, ainda bem, safámos de boa agora. Mas é esse o meu ponto. Quanto aos penaltis, acho que, se calhar não exagero a dizer que, se não foi a melhor, foi das melhores disputas de penaltis que vi. São todos muito bem batidos, tirando um ao outro. Na sua globalidade é muito bem batido, tirando o Trincão, tirando talvez do Kenda, do Renato também. Sim, o do Kenda, se o Turbino vinha ao lado, vai ao lado. Sim, se o Turbino O tivesse do Renato, ficado. apesar de tudo, apesar de não ser muito colocado, vai com uma buja, portanto, dificulta. Eu não sei como é que eu não sei. São muito bem O marcados. Di Maria é uma coisa absurda nos penaltis. Em primeiro lugar, os guarda-redes não aprenderam que o Di Maria agora está com esta mania de chegar ali e mandar uma bola a 1 km por hora, vai mesmo ali tranquilo. Por causa ao meio da baliza. Mas ele engana sempre, uma frieza absurda. Ele é mesmo para estes momentos, ele é feito para estes momentos. E quem me surpreendeu muito foi o Barreiro, por exemplo. Também eu. O Barreiro, eu estava a falar, lá está, fui ver o jogo estado, não vi com o meu pai, mas no dia a seguir o meu pai diz-me, pai, quando eu vi o Barreiro a dar aqueles passos, foi um nó na garganta. Pronto, é este. Eu já quero o Arthur Koglu. Que vai estragar tudo. Mas depois vai lá, pum, seco. Foi dos melhores penaltis. Foi dos melhores penaltis. Mas depois, lá está, ele disse isso no Barreiro, mas depois também se vira para mim, olha, lá no Trincão via-se ali logo na cara que não estava muito E há uma coisa que diz logo tudo, o Trincão é dos jogadores com melhores pés no Sporting, com melhor qualidade técnica, e fica para sétimo para bater um penalti ou oitavo, diz logo qualquer coisa, que alguma coisa não está bem. Não estava com confiança. Sim, e lá está, eu acho que... E aqui, pronto, para terminar, também já me estou a alongar, aqui vai, se calhar, a minha grande crítica ao Sporting, que é, eu por mim tinha-se rodado o plantel esta Taça da Liga. Por ser uma competição que os clubes não valorizam imenso, é um título, certo? Mas já voltou a ser a Taça da Carica, não é? Que os clubes não valorizam imenso, mas principalmente pelo momento em que o Sporting está. O Sporting já estava com pouco plantel. Não fazia sentido estar a arrebentar ainda mais o plantel. Sendo que há lutas maiores. Mas agora tens uma semana de descanso. Dá para recuperar os 6 lesionados que o Sporting tem? Isso já não dá. Então para que lesionar mais um? Lesionou-se o Mateus Reis, por exemplo. Para quê?
Para mim não faz sentido. Não, para mim, eu estou a dizer para se rodar os 11 jogadores, mas também não houve uma rotação de 6 ou 7. Exigência, pronto. Pronto, exigência. Agora quer ver com o plantel é que você está com o resto da época. Esse é o meu ponto. Hoje o Bragança voltou, menos mal. Mas a minha grande crítica é, a partir do momento em que se vai para lá para ganhar, tem de se ganhar. Ponto. E o Sporting nas últimas 4 finais perde as 4. Entre Supertaças, Taças de Portugal, Taça da Liga. E acho que falta esse instinto matador. Sendo que 3 delas foram com o Salvador da Pátria e Ruben Amorim. Portanto, também tem alguma responsabilidade. Claro. E acho que está a faltar esse instinto matador. E aquela que para mim pode ser a principal consequência Falta de experiência. para o Sporting. E de hábito. Epá, não pode ser falta de experiência quando esta equipa é campeã nacional. Então, não gostam de jogos Não, eliminares. a regularidade, ser sempre. Pois, se calhar, epá, eu ainda estou para ver. O Yulman já disputou 2 finais enquanto capitão do Sporting e não levantou uma taça. Sendo que uma delas vai ganhar 3-0. Não... Foi uma das coisas mais ridículas que eu vi nos últimos tempos de futebol Que, português. enfim, e acho que a principal consequência desta taça da Tinha Liga perdido esse jogo. é possivelmente perder Trincão. Porque Trincão é um jogador que, por muita magia que tenha nos pés, pelo menos na minha opinião, por aquilo que eu vou reparando, é um jogador com uma mentalidade e com uma força mental fraquinha. E tenho algum medo que, apesar de todo o apoio que recebeu, e até dos jogadores do Benfica, tivemos momentos bonitos depois do desfecho da final, não sei até que ponto é que vai conseguir agarrar-se e manter-se ativo. Ainda por cima, porque o Trincão é daqueles que tem de render já, porque não há alternativas, porque aparentemente o Edwards vai ter um caso disciplinar agora nos próximos tempos. É? O Edwards não vai à final por chegar atrasado à concentração. E eles querem, o Sporting supostamente quer vender, não é? Sim, pois, e também um pouco por causa disso. E já agora, uma excelente forma de dar bons indicadores a um treinador que chega há pouco tempo, já agora. Mas pronto, ou seja, não há grande alternativa e ele tem de render já. Vamos ver se vai conseguir. Acho que não, mas espero que sim. Gil, vitória justa do Benfica? Bem, muito rapidamente, primeira parte foi mais do Benfica superior, Sporting tem 1 ou 2 oportunidades, eu lembro daquela do Quaresma e outra de um remate do Kenda, mas acho que o Benfica foi superior e se calhar para mim merecia ter saído a primeira parte na frente do resultado. Na segunda parte foi um pouco diferente, foi bem mais equilibrado. O Benfica desceu, o Sporting não é que tenha subido muito, mas pelo menos equilibrou bastante o jogo. O Laje ajudou, lá está. E por isso um empate no final da segunda parte já seria o mais justo. Pronto, acabou por ser um empate na realidade no final do jogo. Também não me faz confusão nenhuma. Fomos para penaltis, ganhou o Benfica, que foi mais competente no geral. Quando eu vi o Florentino, aí era um dos que eu achava que ia falhar. E a forma como ele pega na bola, eu digo já que nos próximos 3 penaltis manda 2 para a lua, de certeza. A forma como ele mete o pé, ele teve uma sorte daquilo não ter ido à barra e ter entrado, porque quando metes assim o pé tão por baixo, aquilo há muita probabilidade de dar asneira. Pronto, vá lá que tivemos sorte também aí. O Trincão via-se claramente pela cara dele que estava super nervoso, e aquilo que eu já disse de ser o 7º a bater quando tem dos melhores pezinhos ali no Sporting, ser o 7º a bater já diz alguma coisa. Portanto, pronto, olha, ganharam nos penaltis, ganhou bem o Benfica e pronto, pode-se dizer que mereceu ganhar. Agora, muito rapidamente, olhando noutro prisma, que tu também já falaste um pouco dos foguetes, das danças, do folclore todo que existiu. A mim faz-me um bocado de confusão que o futebol esteja a ser americanizado e está-se tirada muita da sua autenticidade. Eu vejo também na Luz, como vocês já falaram, é os camales a meter música não sei de quê, os adeptos estão a querer expressar-se, começa o Kamal a colocar outra música por cima totalmente diferente, não há sensibilidade do speaker, que é o Farol, do Estádio da Luz, que começa a cantar por cima dos adeptos, a colocar outras músicas. Está-se a tirar essa autenticidade e essa espontaneidade aos adeptos. Exato, eu ainda ontem estava a falar com o Rodrigo, que eu descobri porque no vídeo da Taça da Liga que o Benfica fez, o vídeo compor todo o percurso na Taça da Liga, aparece lá um cântico que eu não conhecia, no meio, aparece ali como música de fundo, e eu pensei, espera lá, que cântico é este? Eu não conheço, parece-me ser uma coisa engraçada. Fui pesquisar à internet, é capaz de ser das músicas mais bonitas que o Benfica tem, capaz de ser das músicas mais bonitas que eu não conhecia, Canhoto também não, depois mandei-lhe e estivemos a falar sobre isso, e outros cânticos que são muito pouco conhecidos e que não são colocados no Estádio da Luz, que quase ninguém conhece. É preferível pôr ali o Metallica e as músicas de 2000 do que colocar esses cânticos que para mim são coisas lindíssimas, que são tão pouco conhecidas.
que são realmente Benfica, que se fala de Benfica, como às vezes outros clubes gostam de nos acusar que só temos 4 cânticos. Não, na realidade nós temos muito mais, só que não são conhecidos. Mas isso não é culpa dos outros clubes. Não estou a culpar os outros clubes, estou a dizer que de facto temos tanta coisa boa no Benfica. Eu só sei que chega a um estádio para um jogo qualquer do Benfica e hoje 3, 4 cânticos. Pronto, Só. Tanta coisa bonita que se poderia expor e que se poderia dar a conhecer aos adeptos, de certeza que se conhecessem o que eu ouvi ontem, iriam apaixonar-se também por aquela música. Pá, e é o que temos. Ninguém chegam ali, batem umas palminhas, metem o copo na lâmpada e pronto, e siga para o próximo jogo. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Boa análise ao final. Exato. Não, eu só queria dar 2 destaques e para passarmos rapidamente ao Porto, que o Gil tem de ir embora. Que tem de apresentar um projeto à faculdade. Um grande abraço para a FCT. Ora, muito obrigado. Destacar aqui Otamendi e António Silva, que acho que tiveram muito bem os dois. António Silva, acho que ficou um central lento e pouco ágil, tendo em conta a massa muscular que ganhou em tão pouco tempo. Vai ser a diferença, vai ser a imagem do António Silva há um ano atrás, não é metade daquilo que é hoje em termos de tamanho. E obviamente notou-se isso logo nos primeiros lances de perigo do Sporting, uma transição. É que o António Silva tem uma dificuldade em arrancar gritante pelo peso que ganhou de massa muscular. Por outro lado, acho que teve muito bem a anular o Gyökeres. O Gyökeres passou um bocadinho despercebido na final, muito por mérito dele, e o Otamendi também. Primeira vez que o António Silva anulou o Gyökeres, é importante dizer. Está bem. E Otamendi acho que também esteve muito bem, no controle, na liderança, a puxar os jogadores do Benfica também. E por isso vamos ver o que é que irá acontecer agora no quarteto defensivo do Benfica. Estou curioso, e só fazendo assim como remate final, como é que o Rui Borges vai lidar a partir de agora com a equipa que joga em bloco baixo, porque pareceu-me frente a Porto, Benfica, até mesmo a certa altura no Vitória, que estava a jogar a chamar a pressão, tirar a pressão para depois esticar no Gyökeres. E vamos ver, por exemplo, agora que vão a Vila do Conde, com o Petit, que contra as equipas grandes costuma criar dificuldades porque joga num bloco baixo compacto, como é que o Sporting também se vai debater? Só muito rapidamente, eu acho que esse não é o problema. Eu acho que o problema é, eu acho que o Rui Borges, é verdade, também só teve jogos de um grau elevado, mas eu acho que o Rui Borges não tem dificuldade, o Sporting do Rui Borges não tem dificuldade em encontrar a baliza. Eu acho é que muitas vezes, e também já estive a falar com adeptos da Académica por onde ele passou, por exemplo, o Rui Borges, quando se vê ganhar, baixa muitas vezes o bloco, sem necessidade. No 3-1, em Guimarães, o Sporting ia perdendo aquilo por culpa própria. Ponto. O Sporting dá a bola ao Vitória. Porquê? Para quê? O Sporting estava a ser dominante, estava a ter mais bolas, estava melhor. O Rui Borges também foi muito falando do índice físico da equipa e pronto, isso também causa algum desgaste. Há forma mais tranquila de descansar do que com bola? Instalado no bloco contrário, só assim a trocar, entre centrais? Eu acho que não. Na Luz eras assobiado. Está bem, mas estava lá em Guimarães, não estava na Luz. Não, na Luz o Benfica era sim, assobiado. Eu sei. Então no Bernabéu, o Real Madrid também. O que é que eu ia dizer? Vitória, muito rapidamente. O que é que aconteceu é que nem é com o Elvas, é com o Daniel Sousa. Com o Daniel Sousa. O homem tem 7 jogos este ano, tem dois pedimentos. Agora o Maxi Pereira vai trair quem? Não, ainda vou parar ao Sporting no final do ano, se calhar. O Maxi Pereira reúne as joias do infinito todas e tem ali um bom... É ridículo. Isso era um bom facto, mas não é. Por acaso não é uma facto. Enfim, muito rapidamente passando para a Ilha da Madeira, Gil tem calma. Porto perde de forma categórica com o Nacional, o jogo paupérrimo do Porto, mesmo muito fraco, super desinspirado. Dar também aqui mérito à organização defensiva muito bem trabalhada pelo Tiago Margarido. O Zé Vítor faz um jogo espetacular, central do o Luís Esteves é claramente o cérebro daquela equipa, jogadores que equilibram muito bem, mas o Luís Esteves é claramente o farol, tu falaste há bocado do farol, é o farol ali no meio que descobre todas as linhas de passe do Nacional, que permite transições, muito inteligente. Já tive a oportunidade de ver o Luís Esteves ao vivo, creio que 3 vezes, e é mesmo muito interessante, é o comandante mesmo das operações e um jogador que se vê claramente que o Tiago Margarido confia muito. Rui, mérito nacional, totalmente de mérito do Porto? Não, mérito nacional, porque o Tiago Margarido parece que gosta destes jogos com os grandes, não é? Já eliminou pelo Brasil o Sporting. E é um treinador que gosta destes desafios, nota-se mesmo que vive para eles, não é? E deve preparar aquilo muito bem.
E claro, é preciso que os jogadores correspondam e estejam com ele e que a equipa esteja toda alinhada. E quando estamos todos alinhados no mesmo objetivo, é muito mais fácil derrubar seja quem for. Por isso é que foi interessante ver o Sporting ganhar 4-1 ao Manchester City, não é? Porque quando todos os jogadores estão inspirados, conseguem-se imensas proezas. Ou a Grécia, com Portugal, não é? Ou Portugal em França. Portanto, é preciso, de facto, estar tudo muito bem estruturado, tudo muito bem alinhado. É preciso ter sorte também, em alguns casos. No caso da Nacional não foi preciso sorte nenhuma. Foi preciso só estarem alinhados e ganharem. O Porto é uma equipa dos 3 grandes, é aquela que não se pode pedir o campeonato desde o início do ano. Não tem equipa para isso. Sim. Em comparação com os outros 2. O Sporting e o Benfica estão muito à frente. Mesmo assim, o Porto tem um título este ano, já aqui foi falado. Tem uma estatística favorável em casa, mas às vezes a estatística, às vezes não, muitas vezes é mentirosa, porque eu não sei qual foi este. Lembro-me que o melhor arranque do século XXI, não? Acho que era em casa, assim, sim, em casa. Os primeiros 10 jogos em casa, ok, muito bem. Mas agora vamos ver, o Porto jogou em casa com o Sporting e com o Benfica? Exato, não. Então logo aí estamos um bocado logo, a estatística já está enviesada, não é? E é preciso também, a estatística é importante, mas também é preciso... foram ao Guimarães, não foi? Foram a Guimarães. Não, mas é em casa. Não, é isso, ou seja, ainda não receberam nenhuma equipa que possa ferir verdadeiramente em casa. Okay. Sim, tens razão. Portanto, não é, a estatística às vezes pode ser enviesada e é bom que os estudiosos estudem também a estatística, não é? Para saber, ok, isto é esse. E dei por mim a pensar, bolas, mas quem ganha arranque, então, mas porquê é que estão em terceiro? Porquê é que estão em segundo? E depois fui ver os jogos em casa, ok, está bem, mas então foi fácil, não é? Portanto, o nível é médio. E aquilo que se viu na Taça da Liga foi o Porto em desvantagem desde dos 35 minutos, não é? E não vês o Porto a encostar o Sporting nunca. Não vês o Israel fazer uma defesa ou duas dignas, não é? Não vês um remate ao poste, não vês nenhum lance. Aí, olha, isto podia ser 1-1. E isso é aflitivo, não é? Porque tu queres reagir e não consegues. E com a Nacional foi pior ainda. Porque, de facto, vais para o intervalo a perder 2-0, numa primeira parte miserável, inarrável, e depois não consegues, não há ali. Na Supertaça houve o ali, não foi? O Porto conseguiu dar a volta ao texto e conseguiu até ganhar a taça, a Supertaça. Com o Nacional não, e não se vê inspiração de ninguém. Vocês já falaram do PP, que está a léguas do PP da época passada. O Galeno também marca muitos gols, mas alguns são de penalti. Outros são em casa quando o resultado é favorável e, portanto, eu já vi o Porto fazer exibições esmagadoras. Lembro-me de um jogo à tarde com o Farense, em que o Ricardo Velho foi o melhor em campo, assim, de longe. Não sei qual foi o resultado, 1-0. Foi 2-0 do Dragão. 2-0 do Dragão. Não foi 7, porque não calhou. Sim. Porque se aquilo estivesse tudo bem alinhado, mas era 7 na boa. Não foi 2 só. Mas é raro o Porto ser assim. E o jogo com o Guimarães, se calhar, mas tirando isso... Fora, sim. 4-0, se não me engano. Sim. Também é um dos melhores jogos do Porto este ano. Sim, certo. É quando o Vitória está muito bem e de repente cai na Real, não é? Certo. Sim. Portanto, há poucos jogos em que o Porto pode estar bem, mas tem a ver com o nível de equipa. E o nível de equipa não é um nível aceitável para um Porto. E isto não é de agora, já é desde do ano passado, de há 2 anos. Eu às vezes dou por mim a recordar a equipa de há 10 anos do Porto e fico assustado com os jogadores que o Porto tinha, a qualidade, e agora não tem. E se recuar 20, a sensação é a mesma. E mesmo assim o Porto de há 10 anos fez muita coisa. Mas estamos a falar de 2 equipas do Porto que foram campeãs europeias. Uma da Liga dos Campeões, outra da Liga Europa. Não. Eu não estou a falar... Então pronto, estou a falar de 5 e 10 anos. Então, okay. O Hugo Falcão, Rames... Sim, então um bocadinho mais do que 10 anos. Aquela dos Herreras e... Estamos ali mais ou menos em Corona, 2015. Brahim, É o Corona, Quaresma, Jackson, exatamente. É mais. Eu estou a ir a esses lados. Sim, de facto, verdade. é incrível. Tu vês a diferença que é o Porto decaiu muito. Em jogadores, digo. Decaiu bastante. Sporting e Benfica também decaíram, mas não tanto. Sim. Em matéria de 5, 10 anos. É bom fazer esse exercício para se ver. De facto. E portanto... O Sporting até se calhar foi o único que melhorou desses. Melhorou, pois. Completamente. A nível individual, acho que melhorou. 100%. Sim. Claro. Então, pós rescisões não há palavras. Patágulas, Dumbiás... Claro. Sim.
E é inquietante ver porque como é que é possível também o campeonato estar equilibrado, não é? Agora está equilibrado. É nivelado por baixo. Sim. É isso, porque o Porto está muito mal, mas de facto ganha os jogos todos em casa, portanto logo aí consegue manter aquela rotina. Achas que esta época vai ser melhor ou pior do que 4-5? Porque existe muito esta comparação. Basta ver, o Nacional, à entrada para esta jornada, estava em 17º, saltou para 13º, ou seja, aquilo lá em baixo está mesmo... Está muito engalfinhado. Ainda assim, E é por baixo, em 4-5 por o Porto baixo. marca 36 golos. Exato, no total do assustador. campeonato, em 30 jornadas. Portanto. Não, esse foi um ano também muito deprimente. Foi nivelado, que foi bom, não é? Porque houve um acréscimo de competição que não estávamos habituados, sobretudo depois do Mourinho, não é? Sim. 2 épocas arrasadoras. E depois percebemos que está tudo nivelado cá em baixo. Pois não sei como é que vai ser, mas imagino um cenário muito, muito parecido. O Benfica foi campeão aqui, com 64 pontos. não é? Por acaso não sei. Isso- Mas Vocês- também tinhas Pontos, menos 4 não sei. jornadas. Era 30 jornadas. Pois não é. Pontos, não sei, por acaso. Mas era- Eu esta do Porto também não sabia a estatística. Dos 36 gols. Ainda assim, o Benfica discute o campeonato com o Porto, mas acho que o Porto acaba em segundo. Isso pode ir em terceiro. Deve ser. É o normal. Sim, porque o Sporting Não, lá perdeu. está, porque o Sporting depois é que perde as últimas duas jornadas. e O pronto. Sporting perdeu com o Benfica, depois em casa com o Nacional. Exatamente. Eu acho que o Porto passa à frente do segundo. Sporting para ir por um Com ponto. 36 gols. 36 gols. Por acaso não sei quantos é que sofreram, mas há de ter sido tudo 1-0. 2-1. Yeah. É, tudo bem. O Benfica também não era muito diferente, corre Mantorras. Era. Mas, de O facto, Sporting era o Correlieta, não é por aí. E com o Moutinho. Nenhum de nós viu esse campeonato. Desse jogador. Nenhum de nós. não? Não, nós somos todos Não, 2003. Estávamos com vimos, um ano estávamos ali a vivos. ver. Não, éramos vivos, mas não Estávamos ali vimos. com 2 anos a ver. O primeiro jogo que eu vou ver ao estádio é 2006, acho que foi o Benfica Belenenses. Não, eu é mais tarde. É o jogo da despedida do Lietzen, portanto lá para 2000. Naval, não é? Ou não? Naval, exatamente. Não, Naval 3-3. Não, eu era muito pequenino, não me recordo do resultado, mas lembro que era Naval, lembro que era o jogo de despedida do Lietzen, que fui lá ver. Naval, Sousa, Naval. Mas sim, o Porto está muito mal, mas já esteve mal várias vezes esta época, né? E está aí para as curvas, ou seja, se o Porto ganhasse, era o campeão, passava para a frente, Sim. né? Mas é esse o estado do nosso campeonato, é quem Exato, ganha este quem fim ganha de semana passa- é o isso. principal candidato É isso. destacado. Isso é um problema, é um acréscimo de competição, mas é um problema Nós que é aí por há baixo. 1 2 semanas estávamos a dizer, Estávamos pá, a fazer o esse Porto se calhar é exercício. o candidato mais sério aqui. E lembras-te do que eu disse? Eu não vou adiantar candidatos. Porque para mim qualquer coisa pode acontecer. É mesmo, E mantenho. sim, Sim, é verdade. sim. Até porque agora com o regresso das competições europeias, Sim, que são já em janeiro. é agora, portanto, Vocês preparem-se com o plantel como está. Pois. pois isso vai ser tudo, isso vai funcionar tudo ao contrário, né? Portanto, os jogadores querem, mas não podem, porque de facto há os jogos e há o decréscimo de qualidade. No Porto, digo. E aí talvez o Benfica possa crescer em favoritismo, que em termos de plantel, em número e qualidade dos jogadores é claramente superior. Sim, para mim é favorito, mas no início da época não o seria, não é? Isso tudo. Sim, o Sporting, se o Amorim tivesse continuado, o Sporting era campeão neste momento. É o que eu digo, o Amorim era tranquilamente campeão ali para fevereiro e é a sua vida. E pronto, tudo bem. Bem, não vos vou passar a palavra porque tu estás aí já a tremer por todos os lados. Por Não, isso, passa vamos logo. aqui às nossas. Eu despacho o facto. Vamos aí às rubricas. Portanto, o meu facto é sobre o Barcelona Real Madrid. O Barcelona volta a golear o Real Madrid este ano e conquista a sua 15ª Supertaça e é o clube com mais títulos da competição. E o Barcelona não marcava 5 golos num jogo ao Real Madrid desde outubro de 2018, portanto, no 5-1. Portanto, temos aqui uma rivalidade que acho que se compara muito a Porto e Benfica por N motivos diferentes, mas se calhar o motivo que me espanta mais é uma rivalidade tão aguerrida, digamos assim, tão equilibrada, espanta-me a quantidade de chocolate que o Barcelona dá ao Real Madrid nos últimos 10, 15, 20 anos. É uma coisa inacreditável. Até pode ser um Barcelona não propriamente forte, mas vai lá, dá 5, dá 4. Esse é da Aubameyang e companhia. Sim, Esse- exatamente. Esse dá 4-0 ao Dá Real Madrid 4-0. Ancelotti. É inacreditável. Sendo que as grandes vitórias do Real Madrid é sempre 2-1 ao Barça. É coisas do género. E podemos comparar aqui um bocadinho com o Benfica e Porto. Pode ser um Porto miserável 5-0 ao Benfica. O que é isto? Pá, não? Nesse aspecto, o clube, com ali uma grande paixão regional, digamos assim, ganha ao clube da capital desta forma. Portanto, é quase que um statement, digamos assim. Rodrigo, o teu... Oh, Gil. Não, é o Gil Não, a primeiro. tua declaração, Gil. Dá. Pá, sou muito honesto, eu hoje ia fazer uma coisa diferente. Ia trazer aqui alguns números dos melhores jogadores do campeonato, Di Maria, para perguntar ao Rui qual era a sua opinião, mas já falámos disto ao longo do episódio, portanto não vou fazer isso.
Vou apenas dizer agora de memória, lembrei-me de uma declaração do Bruno Lage que ele faz depois do jogo da Taça da Liga, que tinha prometido aos meus filhos que ia reescrever a história e que ia ganhar mais títulos com o Benfica. Eu acho que o Bruno Lage é um treinador muito emocional, um treinador que prepara bem os jogos, mas um treinador que vive muito do momento. E acho que o Benfica não precisa desse tipo de treinador. Tem que ter um treinador de projeto, um treinador também que saiba preparar bem os jogos. Parece-me que o Lage é um treinador muito a prazo, apesar de tudo. E era só isto que eu queria dizer, assim rapidamente. A exigência depois ganhar um título. Mas é verdade, acho que nenhum benfiquista está seguro com o Lage. Há sempre desconfiança. Bem, posso adiantar que isto vai ser a última vez que a rubrica Sheikh estará presente no podcast, porque fui à segunda Liga Saudita e tive muita dificuldade em encontrar jogadores, mas fui aqui à Liga do Qatar, ao 11º classificado, que está praticamente na zona de descida. A equipa chama-se Qatar SC. E quem tem aqui de jogadores conhecidos? Tem Javi Martínez, antigo jogador do Bayern e Atlético Bilbao, creio eu. E Carlinhos, antigo jogador do Portimonense, está aqui também no Qatar SC, é dos jogadores com mais jogos, tem 15, é o jogador com mais jogos, a par de Raul Danzambé, e por isso fica aqui também a menção para estes dois jogadores. Foi a última rubrica, veio uma nova, que ainda estamos à procura no nome, está a ser roommate, colega de quarto, mas vou deixar a que fez despontar isto para a semana, fica já para a semana. Rui, agradecemos uma vez mais a... Nada, já agora, olha, a minha rubrica era o Elvas. Boa. Podes falar, queres já estar com o Elvas? Já dei tanto, mas mais um bocadinho, não custa. Porque Elvas e Tirsense, não é? Porque esse vai ser Exatamente. O jogo de cartaz dos quartos de final e pela primeira vez na história vamos ter uma equipa do quarto escalão na meia-final, portanto é para provar que de facto a Taça de Portugal é a competição mais democrática até chegarmos à meia-final. Porque depois da meia-final, ser as duas mãos é penalizador. Sim. E ainda assim, acho, por exemplo, o formato da Taça de França ainda mais democrática. Como é que o formato da Taça de França é basicamente qualquer clube, profissional ou não, amador ou não, dependendo se quiser, pode-se inscrever na edição da Taça desse ano. E todos os clubes jogam contra todos a partir da primeira eliminatória, um bocadinho à semelhança da Alemanha. Sim, a Alemanha começa, não sei se é na primeira ou se é na segunda, mas logo ali em agosto, logo em agosto jogam. É verdade. Sim. Tens razão. Sim. Da Alemanha eu sabia. E o ano passado há 2 anos, tivemos o caso que era o PSG jogar contra uma equipa onde a maior parte dos jogadores eram os ultras do PSG. Que era foi há coisa de 2, 3 anos. Uma coisa engraçadíssima. Ok. Boa, não sabia. Mas isto sim, eu não pude ver o jogo, mas devo dizer que para mim à partida para o fim de semana era o jogo mais importante. A Taça da Liga, já sabia que era Benfica Sporting, mas imaginemos que eu estava na terça-feira de manhã a pensar no fim de semana seguinte, estava a pensar no Elvas Vitória e estava a pensar que 1% de hipótese, não é? E é incrível como é que uma equipa que se vê a perder na primeira parte com um golo aos 2 minutos, que é tudo desmoralizador, não é? E ainda por cima o guarda-redes do Elvas faz uma defesa espantosa a um remate do Tiago Silva, não? O número 10 da Vitória. Sim. É uma grande defesa, ainda faz mais uma defesa, mas pronto, não é tão aparatosa. Aquele remate fora da área de defesa são fantásticas. Era o 2-0 aos 5 minutos. Não, o Vitória tem um golo anulado aos 5, bem anulado aos 5, e depois aos 10 é que é esse remate. Portanto, o Vitória entrou naquela de resolver cedo para evitar surpresas. E o Elvas conseguiu ganhar de virada, incrível. E foi, eu quando soube do resultado, eu só soube aos 90+12, liguei o telemóvel e vi no 0-0, está consumada a reviravolta, mas ainda faltavam 6 minutos para os descontos. Sempre que houve um jogador do Elvas foi para o hospital, bateu de cabeça Lucão, na Vitória, sim. O autor do gol do empate. Um choque de cabeça. E é daqueles momentos que marca já o ano, é como se fosse a fotografia do ano esta, e estamos só no dia 11, ok, mas para mim é o grande momento. Claro que agora vamos ter outro momento épico, vai ser o Elvas Tirsense, que é um jogo que imperdível. Espero que o estádio esteja também cheio. Em casa do Elvas? Acho que sim. Okay. Espero que haja adesão, porque obviamente este jogo com o Vitória também houve, porque o Vitória chama muita gente, é um domingo à tarde, portanto as pessoas podem deslocar-se e podem regressar a casa. Espero que o jogo seja marcado também para a tarde e que haja todas as condições para se promover aquilo que eu acho que é a página mais
democrática e mais gloriosa do futebol, que é 2 equipas da 4ª divisão a jogarem por um lugar nas meias finais, que é espantoso. E espero bem que seja Benfica, seja Farense, que será decidido hoje, que a equipa vá jogar a casa seja Tirsense ou do Elvas, para que não inventem de capacidade e jogar fora, porque isso a beleza que foi agora os jogadores do Tottenham a chegar para o jogo da taça contra um clube da 5ª divisão e a serem espalhados à grande, a dizerem que o Solanke era o Ollie Watkins da Wish, que o Bergval devia ter sido expulso no último jogo, a chamarem o Anchor ou Postecoglou e ele começa-se a rir para a bancada. Eu espero que o Benfica ou o Farense tenham a oportunidade de ir jogar ou a Santiros ou ao Elvas. Espero bem que isso. Por isso uma vez mais a presença. Por isso foi este episódio. Gil, já podes arrancar. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. 2025 entrou em campo. Já sabes onde é que se vê? Na Sport TV. Assista aos jogos da Liga Portugal Betclic, Liga Portugal Meu Super, Série A, Ligue 1, os clubes portugueses na Champions League e o Porto na Liga Europa. Só na Sport TV. Adere já na tua box. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!